4. É Copa, é Brasil, o Hexa vem aí. E a Megabit Telecom quer você neste clima, conectado com quem joga no seu time sempre, com quem vai torcer ao seu lado, velocidade no ataque e na sua internet, estabilidade na defesa e na sua conexão. 60 mega por R$ 89,90. Só ligar 3956.000. Vamos nos conectar de verdade. Siga-nos nas redes sociais. Megabit Telecom, conectados rumo ao Hexa. Brasil! Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência por 24 horas. Seu cliente ouve. Fica sabendo de seus preços, de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Consulte o departamento comercial da Rádio Nova Difusora. Ligue 3681-1134. 3681-1134. CYK 723. Nova Difusora. 1540. São Paulo, Brasil. Bom dia! Esse é o programa Unifiel 60 Minutos. Estamos começando mais um Unifiel 60 Minutos, um programa produzido pelo Centro Universitário Fiel Unifiel, que sempre traz um assunto de grande interesse para você, ouvinte aqui da Nova Difusora, no 1540. Hoje nós temos na operação de som aqui o Domingos José. Um bom dia ao Domingos José. E a supervisão técnica do Miguel Jacques, também contando sempre com a nossa querida Raquel Duarte na produção do programa, trazendo os textos bacanas para nós aqui. Eu sou o Júlio Rezende e hoje nós temos um assunto, olha, que se você já não encontrou uma pessoa dessa na sua vida, você não viveu bastante, porque nós vamos falar sobre fisioterapia, a carreira de fisioterapia, e nós vamos falar aqui com uma fisioterapeuta já formada e uma quase formada, falta pouquinho. Nós vamos falar aqui hoje, então, com a professora Tatiana Mascarenhas Nasser Aragoni, que é docente em cursos da área da saúde, coordenadora do curso de fisioterapia da Unifiel, fisioterapeuta há 15 anos, mestre em UTI, mestre em Ciências da Saúde e Saúde Pública. E a Tatiana já trabalhou mais de 10 anos em UTI, em hospitais públicos. Um bom dia, Tatiana. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos falar bastante hoje sobre fisioterapia, então. E também temos a aluna que está no 9º semestre em fisioterapia no Unifiel, que é a Juliana Castro. Bom dia, Juliana Castro. Bom dia a todos. Vamos falar daqui a pouquinho quais as disciplinas que você mais gosta, o que tem te interessado bastante aí nessa área da fisioterapia. Pessoal, então, para começarmos, vamos fazer o seguinte. Vamos falar da história da fisioterapia. A Raquel nos auxiliou aqui e foi buscar. Na antiguidade, no período compreendido entre 4.000 a.C. e 395 depois de Cristo, há uma forte preocupação com as pessoas que apresentavam as chamadas diferenças incômodas. Este termo era então utilizado para abranger o que na época era considerado de doença. Olha só, as diferenças incômodas eram chamadas, que hoje nós chamamos de doença, eram as diferenças incômodas. Havia uma preocupação em eliminar essas diferenças incômodas através de recursos, técnicas, instrumentos e procedimentos. Os agentes físicos já eram utilizados para reduzir essas diferenças. Os médicos da antiguidade conheciam os agentes físicos e os empregavam em terapia. Já utilizavam a eletroterapia sob forma de choques com o peixe elétrico no tratamento de certas doenças. Que coisa, hein? É. O hábito de utilizar as formas de movimento como recurso terapêutico remonta a vários séculos, então a fisioterapia já era utilizada já desse 4.000 antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo. Agora falando da definição exata de fisioterapia, que é uma ciência aplicada, cujo objeto de estudos é o movimento humano
em todas as suas formas de expressão e potencialidades, quer nas suas alterações patológicas, e eu quero que você me explique o que é patológico depois, Tatiana, quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas, com objetivos de preservar, manter, desenvolver ou restaurar a integridade dos órgãos do sistema ou função. Para alcançar os fins e objetivos propostos, a fisioterapia utiliza recursos físicos e naturais, de ação isolada ou conjunta, em eletroterapia, crioterapia, termoterapia, hidroterapia, fototerapia, mecanoterapia e cinesioterapia. Tatiana, por gentileza, então faça uma definição aí do seu jeito do que é a fisioterapia. Falar de fisioterapia para mim é uma honra. O que eu costumo dizer aos meus alunos, tudo que eu tenho é da fisioterapia. Tudo que eu sou, enfim. De fato, a fisioterapia ela é muito antiga e sem que fosse percebido, todos praticam, né? Então, quando a gente machuca, a primeira coisa que a gente faz é pôr a mão, fazer um esfregaço, né? Uma massagem, é o uso da mão. E fisioterapia é o quê? Como se eu for desmembrar, né, a palavra, é a terapia do físico. Então, o fisioterapeuta, ele tem a honra de atender todas as partes do corpo. Como você havia dito, talvez falando de uma forma um pouco mais simples. Então, a gente aborda a parte muscular, a parte cardíaca, pulmonar, neurológica, todo o físico da pessoa. Ela realmente é muito antiga, ela provê de recursos simples, que foi à medida que foi se estudando, né, tomando um norte, se especializando. Então, a gente começa lá na antiguidade falando do uso da água quente, água fria. Todo mundo tem uma receitinha de fisioterapia, né? Alonga aqui, põe uma compressazinha ali, todo mundo tem, né? Sim. E assim, a fisioterapia, o que acontece? No Brasil, ela é muito nova, ela é um bebê, né? A gente tem aí, talvez, em torno de 50 anos nessa profissão. E ela é uma profissão que ela fica ali escondidinha, né? Então, a gente almeja a medicina, o médico, mas quem está na linha de fundo somos nós, porque o médico ele tem aquele contato direto com o paciente, um diagnóstico, uma receita e bora que a sua vida é fisioterapia agora. Então, um paciente neurológico, um paciente que necessita de cuidados físicos por conta de uma doença neurológica. É um paciente que vai fazer fisioterapia a vida inteira. E você comentou do início da fisioterapia no Brasil, que é por volta dos anos 50, que é quando aconteceram muitos casos de poliomielite, né? Que a poliomielite realmente avassalou o Brasil. Então, aí, como é que se recupera uma pessoa de poliomielite? Que tipo de tratamento pode ser feito? Não foi isso? Então, como você havia dito, né? A minha especialização também é saúde pública. A poliomielite é uma doença extremamente complicada. As sequelas são muito difíceis de serem tratadas. A questão maior seria mesmo a prevenção. Porém, até ontem mesmo foi noticiado a questão da não adesão por conta dos pais ao programa de vacinação. Isso traz sequelas. Essa sequela nós tratamos na medida que se é possível tratar. Então, assim, o intuito de um fisioterapeuta é manter ou ganhar um pouco daquilo que foi perdido. Mas eu virar para um pai que tem um filho com sequelas, né, dessa doença e falar, olha, seu filho vai voltar a 100% o que era. Não tem como. Então, assim, dentro dessas sequelas, o que a gente pode ajudar? A ganhar um movimento, a tentar restaurar um movimento. Então, a gente tentar adaptar. O fisioterapeuta, ele faz uso de recursos que nós chamamos de tecnologia assistiva. Então, ele adapta todo o material necessário para as atividades de vida diária. Então, um talher, um material de uso pessoal para higiene. As
Isso, assim, em relação à qualidade de vida. Mas em relação à parte muscular, então nós trabalhamos com a parte ortopédica, que é tentar ganhar um pouco de movimento, amplitude de movimento para esse paciente, é tentar amenizar o sofrimento dele. A gente faz um trabalho muito amplo, a gente trata realmente do contexto, a situação como um todo. Então, um fisioterapeuta, quando atende uma criança que até então estava quase erradicado, né? A gente não se ouvia mais falar de pólio, ele tenta focar o físico como geral, porque as sequelas são tanto de membros superiores, que nós conhecemos por braços e mãos, membros inferiores, pernas e pés, a coluna, como um todo. Bom, 11h09, esse é o programa Unifiel 60 Minutos, e para você que está nos ouvindo, se quiser nos assistir também, você pode ir lá no Facebook, que é o Facebook/Unifiel, e você pode mandar sua mensagem também, fazer perguntas aqui para as nossas convidadas, para falarmos sobre fisioterapia. Agora, ô Juliana, por que você... A gente vê no olho da Tatiana que brilha quando vai falar de fisioterapia. Eu amo. E então a gente imagina que seja uma carreira muito bacana. Por que você escolheu a fisioterapia, então, para cursar? Então, Júlio, a fisioterapia ela entrou na minha vida num momento delicado, mas especial. Eu, desde pequena, tinha aquela vontade de fazer medicina. Os pais perguntavam, ai, filha, o que você quer? Ah, quero ser médica. E aquilo perdurou, né, durante a adolescência, e eu fiquei firme naquilo e prestei vestibular para medicina, só que eu prestei em 2 faculdades públicas e, infelizmente, não passei. Fiz um ano de cursinho, e aí eu não queria ficar parada mais um ano para fazer cursinho, e então eu fui para uma outra área que eu achava interessante, que era o jornalismo. Prestei o vestibular e passei. Fiz uns 4 anos de jornalismo e comecei, atuei um pouco e depois fui para uma outra área diferente. Estava trabalhando, só que eu não me sentia completa. E aí eu falei, vou tentar a parte de jornalismo de consumidor, vou fazer direito. Eu tenho um pai que é advogado, inclusive formado pela Unifiel. Conversei com ele e aí ele me incentivou, não, Ju, bacana, vai fazer. Me inscrevi no vestibular, prestei e passei. Aí o primeiro ano foi maravilhoso, no segundo ano eu estava sentada na sala e aí me veio a mesma pergunta quando eu estava lá no jornalismo no início. O que eu estou fazendo aqui? E aquilo me incomodou demais, porque eu não me encaixava naquilo. Não era aquilo que eu queria, não era o sonho do meu coração. E aí eu parei, casei, fui exercer a maternidade e continuava trabalhando. E não me via completa, eu não tinha motivação. Eu acordava de manhã, ia trabalhar, mas eu não me sentia motivada. E foi quando a minha avó adquiriu um problema pulmonar crônico, e ela tinha várias internações, e eu acompanhava no hospital, e foi aí que aquilo reacendeu dentro de mim. Na UTI, eu comecei a ver o trabalho da fisioterapia, e aquilo me encantou. Os fisioterapeutas trabalhando todos os dias, ela tinha esse problema pulmonar, ela tinha muita falta de ar, e eles trabalhando para manter aquela via desobstruída, respiratória, tentando fazer com que ela levantasse daquela cama, para ela não ficar parada ali e ter todas umas sequelas de um imobilismo, né, na UTI. E, enfim, eu vendo aquele trabalho, aquilo me interessou, eu comecei a perguntar, ir atrás, e foi quando eu tomei uma decisão. Eu vou parar, eu vou conversar com meus familiares, com meu marido, com os meus pais, se eles me apoiam, e eu parei, falei assim, vou prestar vestibular de fisioterapia e vou realizar o meu sonho. E foi o que aconteceu. E estou aí no 9º semestre, cheia de vontade de atuar, cheia de vontade de cuidar dos meus pacientes. Assim seja, né? Então, pessoal, a fisioterapia, como a Juliana estava falando, ela entrou também já é da área da saúde, mas tem muita gente que não sabe que o fisioterapeuta trabalha em UTI, né? Porque a fisioterapia, ela ocupa hoje um lugar de destaque entre inúmeras profissões da área da saúde. Poucas tiveram um desenvolvimento tão rápido e significativo nos últimos 10 anos. A fisioterapia ganhou espaço em empresas privadas, associações esportivas, centros de saúde, clínicas particulares e principalmente em hospitais. Então, Tatiana, quais são os principais campos de atuação da fisioterapia?
Então, né, só recapitulando um pouquinho, você havia dito que a gente tem aí um reconhecimento em torno de 10 anos, né? Uhum. O que acontecia? Antigamente, o profissional de fisioterapia, ele não tinha, em relação à questão trabalhista, ele não era um profissional registrado, não era um profissional reconhecido, então não tinha essa obrigação. Hoje a gente dispõe de um conselho regional de fisioterapia que faz essa fiscalização. Como é que chama o conselho? CREFITO. CREFITO. É tanto para fisioterapeuta como o terapeuta ocupacional. Uhum. Então, as áreas da fisioterapia, quando a gente ingressa, há a obrigação agora de ter um registro, uma carga horária. Uhum. Então, começa a ter um reconhecimento maior. Então, por exemplo, eu, quando me formei há 15 anos atrás, né? Um fisioterapeuta, ele não era obrigatório em UTI. E quando ele era, eu já recebi proposta de trabalho para ir, realizar o atendimento e voltar. Isso, uma UTI, a gente lida com emergência. Então, o tempo todo à disposição. Quer dizer, esse trabalho inicial que você teve foi por produção. Chegou lá, atendeu um paciente e foi embora. Foi contratado por aquele curto período. Exatamente. Mesmo sabendo que o paciente precisaria, inclusive, de um melhor atendimento, né? A continuidade daquele atendimento. E eu posso dizer que eu estive engajada aí nessa briga pela questão do reconhecimento do físio, né? Do fisioterapeuta dentro de um ambiente hospitalar, registrado. É um lugar insalubre. Uhum. Então, nós recebemos insalubridade. Então, dentro de um ambiente hospitalar, hoje, o fisioterapeuta, ele tem campo. Uhum. Porque depois que nós mostramos a nossa participação, eu posso dizer que, pelos hospitais que eu passei, não se trabalha mais sem o fisioterapeuta. Sim. O que acontece em relação a muitos nem sabiam que um fisioterapeuta ele está dentro de uma UTI. Até hoje muitos me perguntam, né? Nossa, mas você trabalha na UTI? Nossa, você fez mestrado em UTI? Vou fugir um pouquinho do assunto, mas tem um propósito. Um paciente, quando ele está na UTI, é um paciente grave. É um paciente que ele precisa de um tubo para respirar. Sim. É um paciente que precisa de uma sonda para se alimentar. É um paciente que, para suportar essa situação, ele vai estar sedado, num coma induzido, numa medicação muito forte. Então, quando é que ele tem um pouco mais de noção do ambiente hospitalar? Quando diariamente é feito um despertar. Quando ocorre esse despertar, né, uma amenização, uma diminuição dessa sedação, dessas drogas que deixam ele mais... Ele entra em contato com o médico. É a pessoa que ele vê. Uhum. Só que logo depois ele volta para a sedação. E aí é que nós trabalhamos. Então, o fisioterapeuta dentro do hospital, ele realiza até 3 atendimentos, 3 períodos. Isso assim, para a gente criar uma situação contra imobilismo, prevenção de escaras. Escaras são feridas, né, que vão abrindo no corpo, pela pessoa não conseguir se movimentar. E a parte respiratória, cardiorrespiratória. Então, o músculo, o coração é um músculo, o pulmão é um músculo. Então, a gente também trata. Então, nós que cuidamos da ventilação mecânica, a ventilação artificial, né? A respiração artificial desse paciente. É o fisioterapeuta que vai lá no respirador e controla qual vai ser o fluxo ali de ar que vai entrar, é isso aí. Então, né, para os futuros profissionais, quem tem interesse, eu vou para a área da saúde que eu fugi de conta. Pelo contrário. Então, se é colhida uma amostra do sangue do paciente, dentro dessa amostra, a gente faz um estudo dos gases. Então, o oxigênio, que é vital para a saúde, a eliminação de gás carbônico. Então, essa troca gasosa, né, esses gases, tem uma medida certa. Tem que estar em equilíbrio dentro do nosso corpo. Sim. Então, quando um paciente ele está grave e ele precisa de um ventilador mecânico, né, para fazer essa respiração artificial, tem que ajustar valores. O que vai entrar, o que vai sair, quanto o seu pulmão aguenta. Eu brinco com os meus alunos, eles vão lá e colocam valores altos. Eu falo, pensa,
Às vezes cabe um copinho de requeijão dentro daquele pulmão e você quer colocar uma garrafa de Coca-Cola, estoura. Uhum. Então, nós fazemos esses cálculos mediante esse exame, né, essa medida de gases que nós conhecemos por gasometria, e aí vamos ajustando o ventilador. Então, nesse processo, o paciente ele precisa ser intubado. Então, é anexado boca até a traqueia, pulmão. Uhum. Ou seja, é um tubo que passa e vai direto no pulmão daquele paciente para que seja realizada essa respiração artificial. E o fisioterapeuta é que cuida disso. Tá vendo, ouvinte? Então, aquele paciente que está lá na UTI, ó, às vezes é um parente seu que está lá, que quando você entra, é uma imagem assim, aterrorizante, né? Você vê a pessoa toda entubada, ela está sedada. Então, quem está cuidando daquele respirador ali, quem passou a mãozinha ali com todo carinho, foi o fisioterapeuta. Com certeza. Às vezes a gente... Claro, o médico tem a sua função ali, é uma função primordial também, mas tem o dedo de um outro especialista, de um outro profissional que está cuidando também do seu parente, da sua pessoa amada que está ali na UTI, né? Até se você me permite eu contar uma historinha muito breve. Pois não, claro. Então, agora eu estou na docência, posso me dizer que eu me aposentei da área prática. E ocorreu um episódio que nós fomos fazer uma feira de profissões. E então estavam lá os estandes de várias profissões, né? Todo mundo apresentando seu trabalho na faculdade. E chegou um ônibus, né, com os alunos do ensino fundamental para conhecerem os cursos, para poder seguir uma carreira. E aí eu estava lá apresentando a fisioterapia e, assim, muito longe, mirou em mim um rapazinho e ele veio direto em mim e falou assim, eu te conheço. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou devendo e não sei, né? Ele falou, foi você na UTI que tirou o tubo de mim. Olha. Eu olhei para ele e falei, você lembra? Lembro, porque se você não tivesse tirado aquele tubo de mim, eles iam cortar a minha garganta, que é o que a gente chama de traqueostomia. Um paciente, quando ele fica mais de 15 dias com o tubo, pede-se, né, por uma questão mais saudável lá na frente, é um pouco mais complexo para eu te explicar isso, que se tire o tubo e faça um acesso na traqueia, na garganta. Então, ele passa a respirar pela garganta. Então, o paciente ele tem essa chance aí de 15 dias para conseguir respirar sozinho. Se ele não conseguir, faz a traqueostomia. E eu briguei por ele. Eu falei, mas ele tem 19 anos. Se fizer essa traque, não é um procedimento simples para reverter. Aí entra outros profissionais que também muitos não sabem da atuação na UTI, que entra a fono, tem todo um trabalho dele. Deglutição, né? Sim, muda tudo, né? Tudo. E um tempo de internação que seria mais breve iria se prolongar. E ele lembrou, ele veio e falou assim, não, foi você que tirou o tubo. Fez ele desmamar ali da ventilação mecânica e eu tô aqui. Eu achei muito bacana, porque dificilmente um paciente que eu atendo na UTI lembra da gente. Olha que coisa. E assim, a gente atua na UTI neonatal. Nós tivemos a oportunidade de estagiar no Hospital Amadora Aguiar, aqui em Osasco, né? Então, lá, qual que é a realidade? São bebês de 700, 800 gramas, 1 quilo. Então, a mãe que acaba conhecendo o nosso trabalho, porque ela fica ali do lado, mas quando eu falar, eu atendo bebês em UTI, bebês de 1 quilo, todo mundo olha para mim, nossa, mas o que você faz? Então, é a mesma situação. Que ótimo. 11h22, estamos aqui no Unifiel 60 Minutos, sempre trazendo um assunto de grande interesse e hoje falando sobre fisioterapia. Temos pessoas nos assistindo aqui pelo Facebook. Tem um parente seu aqui, viu, Juliana? A Sara Castro está te mandando um beijo e está falando assim, oi, mãe! Ai, minha filha! Te amo, meu amor. O Marcelo Costa também dá um oi. Meu marido. Seu marido. Meu olha. marido. Olha. Te amo. Olha, Um beijo. toda a família. Sim, não, vou mandar Henrico, mensagem meu na filho. minha casa. Alguém tem que lembrar de mim. A Sueli Augusto. Minha madrinha. Olha, tá todo mundo. muito bacana. E aí temos uma pergunta de um ouvinte, que é a Juliana, a Paula Juliana. Qual a diferença de fisioterapia neurológica
com as outras? Olha, A Paula Juliana. a fisioterapia neurológica ela é bem específica. Por quê? Nós atuamos em cima de um físico. Então, deixa eu ver se eu consigo inverter o raciocínio. Uma doença neurológica, ela pode acometer os membros. Então, por exemplo, eu posso ter um acidente vascular cerebral, uma doença no cérebro, que vai me trazer sequelas motoras. Então, eu vou ter problema no membro inferior, no membro superior, braço, perna, enfim. Então, a fisioterapia neurológica, quando a gente trabalha com esse físico sequelado, vamos dizer dessa forma, nós precisamos dar uma vivência para que o cérebro entenda que esse físico que teve essa sequela está passando por um processo de reabilitação. Então, por exemplo, a ortopedia. Eu tive uma fratura, eu faço um trabalho lindo em cima dessa fratura, o médico vai lá, corrige. Então, a gente trabalha em cima dos músculos, com alongamento, fortalecimento, propriocepção, que é uma noção de espaço, e acabou ali. Reabilita o paciente, é um trabalho árduo, né? Porém, a parte neurológica, eu faço da mesma forma, porém eu tenho que dar uma vivência para aquele membro que foi reabilitado. Por quê? A lesão foi no cérebro. Então, quando eu tenho esse membro com essa sequela, eu preciso fazer com que o cérebro entenda que ele está sendo reabilitado. Então, uma criança que, quando o cérebro ainda é em desenvolvimento, paralisou. Paralisou por quê? Falta de oxigênio, por conta de uma doença como meningite, um problema durante o parto, antes do parto, enfim, paralisou o cérebro. Nós temos, então, uma paralisia cerebral. O cérebro não consegue dar o comando para que os músculos do braço, da perna, façam os movimentos. Então, esse paciente vai ficar com uma certa atrofia. Ele vai, por conta desse cérebro paralisado, ele vai ter dificuldades em realizar alguns movimentos. Então, a fisioterapia neurológica, na tentativa de devolver ou ensinar esses movimentos ao paciente, tem que dar uma função. Então, eu consegui fazer com que ele tenha movimento do braço. Então, vou ensiná-lo a escovar o cabelo, a fazer movimentos mais finos. É que aí acaba entrando na parte de terapia ocupacional, que são movimentos refinados. Mas os movimentos grossos, como rodar o braço, Sim. O fisioterapeuta devolve. Mas o movimento de pinça, né? É mais delicado, uma coisa mais específica, o terapeuta ocupacional que realiza. 11h26, Unifiel 60 minutos. Ô, Juliana, você que está lá no 9º semestre, Sim. Conta aí pra gente quais as principais disciplinas que tem no curso de fisioterapia. Então, no início nós temos a anatomia, né? Nós temos Estudo do corpo do humano. corpo, né? Nós temos a peça cadavérica, temos um laboratório, isso. Então, nós estudamos... Mas mexe com o corpo mesmo ou só com ossos e tal? Não, mexe com a peça, sim, com a com peça tudo. congelada. Até com o cérebro, Até com o cérebro. a massa Sim. encefálica. Então, o início é esse, a anatomia é um estudo profundo. Depois tem diversas matérias, né, que bioquímica, fisiologia e cinesiologia, e depois vão para as matérias mais específicas, né, a partir do 5º semestre, 4º, 5º, aí começa saúde da mulher, gerontologia, a fisioterapia em ortopedia, traumatologia, a fisioterapia cardiopulmonar, e por aí vai. Que envolvem os cálculos Sim, lá para sim, saber os a cálculos, necessidade os famosos dos gases, né? cálculos. Ah, muito bom. Então você já está no 9º semestre, Isso. são 10 semestres para 10 terminar. semestres. E é possível fazer um estágio? A partir de que momento você necessita fazer um estágio? Então, nós temos o estágio obrigatório, que é a partir do 9º semestre, né? Ele é obrigatório. Nós temos um docente que é o supervisor, a nossa professora Tatiana, que está lá conosco. Então, nós temos o benefício de ter a clínica escola na nossa faculdade, e temos um convênio hospitalar com o Antônio Giglio. Que é o Hospital Municipal aqui de Osasco. Isso. E ali que nós realizamos esse estágio. Porém, a partir do 5º semestre, a nossa faculdade proporciona aos alunos um estágio não obrigatório, que nós chamamos de estágio observatório. Então, os alunos descem para a clínica e eles observam os alunos que estão no final do curso a fazer os atendimentos.
Então já tem essa vivência de perto. E quando dá, eles levam na UTI de poucos alunos, né? Para já ter aquele impacto, aquela vivência real, como é o dia a dia numa UTI. Me parece, então, que a Unifiel é a única faculdade da região aqui que tem uma clínica dessa. São 11 horas e 28 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho da clínica, mas é a única faculdade aqui que tem uma clínica dessas, professor? Em Osasco nós temos 2 faculdades que disponibilizam o curso de fisioterapia. As 2 têm, eu conheço, né? As 2 têm a clínica de fisioterapia, a clínica escola. Mas não posso deixar de ser honesta. A clínica de fisioterapia da Unifiel, eu não compararia ela com a faculdade de Osasco, e sim com uma das melhores que eu já frequentei. Então, como nós havíamos conversado antes, eu venho de uma carreira pública, estudei em faculdades públicas, fiz muito cursos em faculdades particulares e nunca vi uma clínica igual a da Unifiel. Olha que maravilha. Ela é totalmente equipada, é um espaço grande, aconchegante, ela tem todos os recursos que nós precisamos, principalmente para oferecer um ensino de qualidade. Então, tem o material. Eu não fico com o meu aluno falando, olha, se você pesquisar na internet, no Google, você vai ver tal coisa. Lá nós temos, lá é bem... Que ótimo, 11 horas e 29 minutos. No próximo bloco nós vamos falar então mais especificamente a respeito da clínica e como é que a gente pode fazer para utilizar o serviço dessa clínica. 11 horas e 29 minutos, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Nova Difusora. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD, quem acredita, doa. Olá pessoal, eu Ed Dana, cover do Elvis Presley, estou aqui para convidá-los a um show maravilhoso, um show social que vai acontecer no dia 21 de julho, sábado, às 19 horas, no Teatro Glória Giglio. O show Elvis Forever. Convide seus amigos, familiares, espero todos lá. O show é social em prol do Lar Bussocaba. Você troca um pacote de fraldas geriátricas pelo ingresso. Show social Elvis Forever. O show que vai trazer Elvis Presley ajudando a terceira idade de Osasco. Realização ICV, Instituto Cultural e Vida. Apoio Rádio Nova Difusora. Alô amigos, o Bom Filho, a casa retorna. E nós estamos de volta, né Manuel? Na Nova Difusora. A partir das 6 horas da manhã, prepara um cafezinho quente para nós, que estaremos com todos vocês em todas as manhãs de segunda a sexta-feira. Joaquim e Manuel. Me daria felicidade, todo teu calor, mataria a sede deste locutor. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título, simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, programa Antônio Júlio Baltazar, com a tradicional mesa redonda e muitas histórias do nosso experiente jornalista. Não perca, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2,
aqui na Rádio Nova Difusora. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540. Bem, 11 horas 33 minutos, voltamos aqui com o Unifiel 60 minutos, hoje falando sobre fisioterapia. E no bloco anterior nós falamos que íamos conversar um pouquinho a respeito da nossa clínica de fisioterapia, clínica escola que tem no Unifiel. Fala um pouquinho então pra gente, professora. A nossa clínica hoje, ela presta atendimento ao público. Então, hoje nós temos profissionais especializados em cada área. Quais seriam as áreas? Neurológica, cardiopulmonar, ortopedia e a saúde da mulher. Tá. Então, nós fazemos esse atendimento ao público. São realizados pelos nossos alunos, porém, de fato, né, eu não estou puxando, e não estou, mas os nossos alunos hoje são alunos muito bons, porque eles só vão para o estágio, eles só podem, né, pôr a mão no paciente quando eles cumpriram a carga horária teórica. Então, tem alguns alunos que antes, né, de concluir, eles até vão para o estágio, mas mais no intuito de observar, de saber como é que funciona a profissão, mas pôr a mão mesmo, só depois que eles foram aprovados em todo o nosso conteúdo teórico. Então, ele chega lá, mesmo ele sendo aprovado nessa parte teórica, ele só vai pôr a mão com a supervisão de um profissional formado, qualificado. Uhum. E esse profissional, ele não está lá para atender, ele está lá para ensinar o aluno a fazer o melhor, tirar o melhor do aluno ali. Sim, né? E os nossos professores são bem exigentes, né? A gente não abre mão dessa qualidade né? Às vezes o aluno fica um pouco... Mas é a área da saúde, né? Eu costumo dizer que às vezes você não se preocupa, se fosse comigo eu não ligaria, mas se fosse um filho, se fosse um pai, então tem que sempre ter essa noção. Agora, como é que eu faço para chegar até essa clínica escola? Eu sou encaminhado por quem, aonde, de que forma eu utilizo esse serviço? Se você se enquadra em algum desses atendimentos, você pode diretamente nos procurar. Uhum. Alguns dos nossos pacientes vêm encaminhado por médico. Uhum. Então, como a gente faz o atendimento aqui na rede pública de Osasco, tanto no hospital, nós fazemos também nós fazemos no Amador Aguiar, que hoje não existe mais esse estágio lá na maternidade, mas continuamos no Antônio Giglio, Hospital Antônio Giglio. Então, alguns médicos encaminham esses pacientes pra gente. Assim que o paciente tem alta lá do hospital, ele fala, você tem que continuar o seu atendimento, seu tratamento fisioterapêutico, e aí encaminha pra gente. Então, a gente faz uma triagem, porque a aderência é muito grande. A gente até consegue ajudar, né, no atendimento público aqui de Osasco, que é uma fila de espera muito grande. Os atendimentos ocorrem na Policlínica Polinorte e nesses 2 hospitais que eu havia dito. Então, ele vem a nós, a gente faz essa triagem, prioriza as urgências e aí os atendimentos vão ocorrendo. Tem um custo isso? Não tem custo. É gratuito totalmente? É totalmente gratuito. É um atendimento feito com muito carinho, porque é um atendimento onde o aluno ele tem essa consciência de que ele está aprendendo, mas ele não está aprendendo numa peça, ele está aprendendo numa pessoa. Uhum. E essa pessoa põe esperança nele. Então, ele já começa ali a sentir o peso da profissão. Então, o atendimento é totalmente gratuito, é realizado sim por alunos, mas com supervisão. E essa supervisão
só ocorre se o professor tiver vínculo com a nossa instituição de ensino. Quer dizer, uma parceria muito boa que o Unifiel faz com a comunidade. Com certeza. Ele oferece um serviço de qualidade na área da saúde, na área de fisioterapia, sem custo nenhum, atendendo a população simplesmente para fazer parte da sociedade, para se inserir na sociedade ali, não é isso? Sim, e visando, né, o princípio do SUS, eu tenho condições de pagar uma fisioterapia, isso não interessa para a gente. A gente atende de acordo com a sua necessidade e se você se enquadra nesse quesito, né, de ser preferencial, todos são, porém o princípio da equidade do SUS, que a gente fala que é dar prioridade aos iguais. Então, alguém que está precisando um pouco mais, a gente acaba priorizando esse paciente. Agora, falando aqui um pouquinho com a Juliana. Juliana, após a sua formatura, no próximo semestre, certamente, todas as áreas hoje em dia, a pessoa se especializa em alguma área, né? Ela é fisioterapeuta ou é jornalista e vai se especializar em televisão, em rádio, ou é advogado e se especializa em direito trabalhista. E na fisioterapia, qual a área que você pretende se especializar? Então, eu sou apaixonada pela área de terapia intensiva, gosto muito, inclusive faço um curso na Faculdade de Medicina da USP, para isso. Mas, como eu falei, ao longo dos anos do curso de fisioterapia, você começa a se encantar por outras áreas. Isso, vai despertando Isso, desperta. E eu estou encantada com a área da gerontologia. Gerontologia? Isso. O que é isso? São os nossos idosos, né? São as patologias que envolvem os idosos. Então, eu me encantei. E tem dados, assim, que eu colhi, até trouxe para compartilhar, que no Brasil, né, o número de brasileiros com mais de 60 anos superou 30 milhões em 2017. Então, o Brasil será um país... Está envelhecendo, né? Está envelhecendo. E a expectativa é que em 2031 supere os adolescentes de 6 até 14 anos. Uhum. Então, a fisioterapia vem de encontro a essa situação, né? Porque, naturalmente, o processo de envelhecimento já traz um declínio funcional, físico-funcional desse idoso. E piora se ele tiver alguma patologia, alguma doença, uma hipertensão, diabetes, né? É uma sequela de um AVC. Então, isso tudo fará com que o idoso tenha uma dependência. E os idosos de hoje em dia não querem isso, eles querem ser independentes. Sim. Né? Eles querem ter a vida deles, sair, dançar, ir para o baile. Uhum. E o fisioterapeuta ele vai atuar nisso, né? Tanto na prevenção, quanto no tratamento de alguma incapacidade, né, que esse idoso venha a ter. Quais as outras especializações que existem dentro da fisioterapia? Então, aqui eu sei que é sabida por todos, seria a neurológica, ortopédica. Hoje nós temos a saúde da mulher, que é um trabalho fantástico que o fisioterapeuta realiza, principalmente para as mulheres idosas. Então, hoje a gente tem idosas, né, que precisam cuidar melhor do seu corpo. Então, a fisioterapia ajuda nesse intuito. Temos a parte de neonatologia, então, tanto ambulatorial quanto em UTI. A pediatria. Então, não necessariamente o fisioterapeuta vai atender pediatria com pacientes neurológicos. Tem o paciente que tem problema cardiopulmonar, então a gente atende a desportiva, dentro de empresas, então a gente realiza um trabalho de prevenção de doenças por lesões, por esforços repetitivos, que mais, João? Dermatofuncional Dermatofuncional, também. Dermatofuncional tem a ver com a pele, isso? Isso, dermatofuncional, a gente cuida da pele do paciente. A princípio, foi uma tentativa de introduzir o fisioterapeuta na estética. Só que o trabalho foi tão fantástico, porque a gente consegue, o fisioterapeuta com os nossos equipamentos de equipamentos... enfim, tanto mecano com a mão, a gente consegue fazer uma reparação tecidual.
Uhum. Então, o que era para ser voltado para a estética acabou sendo observado que dava resultado em pacientes queimados, pacientes com sequelas de úlceras, né, como eu havia dito. Então, a dermatofuncional, ela tem o intuito estético, tanto facial quanto corporal, e essa questão também de trazer uma reparação tecidual. Então, tem essa área da fisioterapia, e é muito bacana, porque traz resultados. Não é invasivo, né, é um procedimento mais leve, mas que a gente também observa bastante resultados. Hoje nós vemos muitas clínicas de Pilates. O que é o Pilates? Ele faz parte da fisioterapia também? O Pilates, ele não chega a ser uma especialização do fisioterapeuta, mas é um curso que aperfeiçoa as técnicas de atendimento. Então, ele é usado também para reabilitar, é usado também para fazer com que a pessoa tenha mais qualidade de vida, ou seja, não só reabilitar, prevenir algumas doenças. E por que, assim, outros profissionais também realizam, mas por que a gente puxa para a fisioterapia? Porque o Pilates, ele pode ser usado para sanar algumas doenças, problemas de coluna, fraqueza muscular. Então, tem muita gente que utiliza para emagrecer também. Vai lá, vou fazer Pilates para emagrecer e dá certo também? É que emagrecer, né, é cuidar do físico. Exatamente, cuidar do físico, a gente tem outros benefícios, né? Então, tem gente que faz porque está estressado, porque precisa realmente focar em algo que alivie essa tensão. Aí, se você melhora o físico, você acaba também... Consequentemente. Outro dia eu ouvi falar que a pior coisa ou a melhor coisa para dor nas costas, né? Que seria o que te dá mais dor nas costas é o sofá. Isso é verdade ou não? Eu adoro um sofá. Não vamos culpar alguém. Eu acredito que, assim, tudo em excesso faz mal. Porém, quando eu me formei, eu queria mudar a vida do meu paciente. Você não pode dormir com um travesseiro que aumente o ângulo do seu pescoço com o ombro. Você não pode ficar muito tempo deitado no sofá. Tem que se exercitar. E hoje, com a experiência, né, a gente sabe que não é bem assim. A gente tem que adaptar a vida da pessoa. Então, o sofazinho, deixa ele lá, quieto, não tem problema, mas se exercitar, traz um benefício. Então, à medida que você se exercita, cuida do seu físico, isso melhora. E óbvio que a coluna é uma parte importante que precisa ser trabalhada. Então, quando a gente faz exercício, vem braço e perna, né? A coluna, tanto quanto o abdômen, são músculos importantíssimos que precisam ser cuidados com atenção. Então, o sofá, ele não é totalmente do mal, né? Você pode calar a sua horinha largado no sofá, mas é importante o exercício, é importante. Por exemplo, essas outras terapias, ou não sei como é que a gente pode chamar isso de arte marcial, o Tai Chi Chuan, não sei se é uma arte marcial, ele pode ser utilizado como exercício fisioterápico também ou não? Não, porque quando a gente realiza exercícios terapêuticos, a gente visa uma doença. Tratar algo, não está doente, mas tem a intenção de prevenir aquela doença. Então, exercícios com o intuito de, como eu posso dizer, com a finalidade de atividade física, não faz parte da nossa profissão, né? A fisioterapia está muito próxima à educação física, mas a gente respeita a área do profissional de educação física. Então, o fisioterapeuta, ele também pode ser um profissional que trabalha dentro de uma academia? Sim, hoje em dia, então, tem profissionais fisioterapeutas que abrem academia para fazer reabilitação cardiopulmonar. Como é que funciona? Você tem lá uma doença cardíaca, sai do hospital e aí você vai para casa? Você precisa continuar. Ele não pode continuar com o educador físico? Veja bem, a gente está lidando com um coração doente que esteve internado. Então, a gente tem que fazer exercícios que permitam aquele coração dar continuidade. Então, a gente
tem a possibilidade de estar com o paciente dentro de uma academia, a gente tem a possibilidade de trabalhar com esporte dentro de uma academia. Então, o fisioterapeuta hoje na área esportiva está acontecendo o que aconteceu comigo na área hospitalar. Está sendo obrigatório a contratação de fisioterapeuta em grandes times, né? Sim. Então, a gente vai trabalhar onde? Dentro de uma academia, porém respeitando o educador físico. Ô, Juliana, você que está no 9º semestre já de fisioterapia, quais são os atributos, que sentimento tem que ter uma pessoa que começa a cursar fisioterapia? É uma questão emocional, é uma questão de ter vocação, de tratar do ser humano? O que você indica para aquele que está querendo escolher uma profissão que vai trabalhar para atender o ser humano? Para mim, a fisioterapia é um dom. Você já nasce com aquilo. Você ama o próximo, você quer servir ao próximo, né? Então, eu acho que é isso. Quer dizer, sempre naquela posição de auxílio, de ser voluntário, de estar sempre disposto... Você tirar a dor daquele paciente, você proporcionar àquele paciente a ter um movimento novamente. Uhum. A ele é um paciente de uma UTI que está com um tubo, e você brigar por ele, como a professora falou, desmamar, tirar aquele tubo e ele voltar a respirar sem o auxílio de um aparelho. Né? Então, isso é importante. Então, acho que, acima de tudo, você tem que ter o dom e o amor pelo próximo. Precisa. Nós temos mais pessoas também nos ouvindo e mandando mensagens pelo Facebook. Tenho aqui a Sueli Augusto. E a Sueli Augusto gostaria de saber a relação de musculação e terceira idade. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, é bom que a terceira idade faça musculação? Sim, é ótimo. Então, a Ju gosta muito de geriatria. A gente tem uma situação que é fantástica. O que acontece? Quando a gente realiza musculação, então dentro da fisioterapia a gente usa o termo de exercício resistido. Musculação. O que acontece? Há uma dilatação dos vasos sanguíneos. Quando os vasos sanguíneos dilatam, o sangue, para correr dentro do vaso, ele corre porque o coração faz uma pressão, né? A pressão arterial, que é conhecida por todos, que tem lá uma média de 12/8, 12/7. E aí, quando você faz esse exercício, o vaso dilata, o sangue não precisa passar com tanta pressão. Então, o que acontece? Claro. Diminui a pressão. Então, dentro dos idosos, o exercício resistido à musculação é fantástico, porque a gente consegue trabalhar o músculo, consegue diminuir essa pressão dentro dos vasos e fazer com que esse idoso tenha mais segurança, né? Eu tive muito paciente idoso e é sempre o tal do tapetinho maldito, o chinelinho assassino. E ele fica mais... ele tem uma maior agilidade, porque ele está trabalhando físico, ele não está lá quieto, ele está... Tudo bem, a Vanessa Campagnoli e o Marcelo Costa também estão nos assistindo, mandaram um oi aqui para as nossas convidadas. Oi, Vanessa. Bom, nós estamos falando aqui de vocação, de pessoa interessada em ajudar, de que é uma profissão bacana, mas também nós temos que ter aquele outro lado que é interessante, que é o lado da compensação financeira. Né? A fisioterapia é uma profissão que remunera bem? Bom, então, assim, como eu havia dito, hoje alguns lugares tem essa obrigatoriedade. Então, a gente fala já de leis trabalhistas. Quando eu tenho a obrigação de ter aquele profissional registrado, ele tem que responder a um piso. Então, óbvio que tem lugares que oferecem menos e tem profissionais que aceitam. Mas, por exemplo, a gente tem a Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo, que é uma rede de hospitais que atende toda São Paulo. E um fisioterapeuta, eu falo de concurso público, profissional selecionado para estar trabalhando, e eu estou falando de prefeitura. E tudo que eu estou falando está no Diário Oficial, para que não haja dúvida e... Aliás, toda informação pública pode ser consultada em Diário Oficial.
E lá, quanto que é oferecido para 30 horas um fisioterapeuta, por exemplo, que trabalha em UTI? Em torno de R$5.000. Para 30 horas. Para 30 Isso horas. dá quantas horas por dia? Dá... Média 6 horas por dia. 6 horas por dia. Tá. Aí o fisioterapeuta, ele em hospital, ele tem a possibilidade de fazer plantões noturnos. Então tem mais o acréscimo... Desse plantão noturno. Tem fisioterapeuta que trabalha em e ele fica, mas não é uma carga horária que seria tão difícil de conciliar com o outro mais trabalho. A insalubridade entra? Tem que ter, a área hospitalar tem que ter a insalubridade. Então, eu falo da área que eu conheço. Certo. E eu tô falando de nível público. Então, tem hospitais que pagam bem, óbvio, mas tem hospitais também que não pagam tão bem. Um salário razoável para você trabalhar 6 horas por dia e ganhar R$5.000, não é assim. Isso, Prefeitura de São Paulo, autarquia hospitalar, né? Então, eu não acho que para o país, né, para a situação que nós vivemos, não é um salário ruim. E falar de salário de clínica é por paciente. Então, teve a época do convênio, né, ter monopolizado todos os atendimentos, então a gente recebia por convênio. Hoje já não acontece mais assim. Tanto é que isso é uma questão até médica. Então, a gente oferece um serviço pelo convênio, mas a maioria é por reembolso e sempre buscando aquilo que você acredita que vale o seu trabalho. Muito bem. A Unifiel 60 minutos já está chegando ao fim. É uma pena, passa tão rápido, né? Foi mesmo. Eu quero agradecer aqui as presenças da professora Tatiana, da aluna Juliana também. Mas lembrar que o Unifiel tem agora o vestibular junino. Isso. E fisioterapia também terá vestibular agora. Então, no dia 14 de julho, acontece o vestibular agendado em várias áreas, inclusive fisioterapia, com possibilidade de bolsas. Então, para você que quer adquirir uma bolsa do Unifiel para estudar e fazer o vestibular no dia 14 de julho, entra no site unifiel.br e lá você encontra todas as informações para esse vestibular. Então, mais uma vez, quero agradecer a Juliana e a professora Tatiana por terem participado conosco aqui e falado tão ricamente a respeito da fisioterapia. Eu queria deixar um recadinho, posso? Rapidamente. Para todos os ouvintes que se encontram numa situação que estão frustrados com o que fazem, nunca é tarde para você correr atrás dos seus sonhos. Vão buscar, que o que vale é ser feliz no que faz. Muito bem. Um bom dia a todos. Esse foi o Unifiel 60 minutos. Até amanhã às 11 horas. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540. Quem é? Sou eu, Oliveira Júnior. E estou com você de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas, aqui na Nova Difusora, tocando tudo que toca aí no seu coração. E com a tocha, Rapaz, eu tô com a tocha e não abro. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível.